Boa noite a todos. O alto. Boa noite aos nossos irmãos que também estão nos assistindo no nosso canal do YouTube hoje. Que a paz do Mestre Jesus envolva nossos corações nessa noite. É uma alegria imensa receber a todos aqui hoje. Então, quem puder desligar os seus celulares, que desliguem. Se não conseguirem, que coloquem em modo avião. Para os irmãos aqui presentes, vamos lembrar de colocar as suas garrafinhas lá na mesa para serem fluidificadas e não esqueçam de retirá-la no final da nossa reunião. Para quem está em casa, sugerimos pegar suas garrafinhas com água, colocar ao seu lado durante o nosso estudo. E lembrando também do nosso Evangelho no Lar, para aqueles que não fazem. O Evangelho, a gente diz que é um pontinho de luz em nossos lares, é um momento de harmonia, um momento da gente se sintonizar com a espiritualidade, fazer pelo menos uma vez por semana. Quem puder fazer mais, nunca é demais o Evangelho no Lar, tá? Então, a leitura da nossa página hoje vai ser feita pela nossa querida Verônica. Hoje a nossa reunião é dedicada à prece da saudade e ao nosso irmão Arthur, que abordará o tema obediência e resignação. Boa noite. Do livro Rumos Libertadores, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Joana de Ângeles. Parte do texto Rememorando os Mortos. À medida que o tempo faz diminuir a dor brutal dos primeiros momentos, a saudade sorrateira se aninha na alma, procurando minar as resistências físicas e psíquicas, abrindo os abismos do desconforto no coração. O ser querido torna-se evocado a cada instante. Seus hábitos e realizações mecanicamente são recordados, e a ausência física se converte em brasa a queimar os sentimentos daqueles que antes lhe compartiam a convivência. A morte não representa a estação final da vida, o ato derradeiro do existir. O silêncio que defrontas em relação aos mortos é pobreza das tuas faculdades. Sem que o percebas, agitam-se, movimentam-se, enfrentam na realidade, sofrem e amam os que perderam as roupagens físicas, no lugar em que despertam além da morte. Todos, porém, saudosos ou felizes, esperançosos ou tristes, prosseguem em instância nova, pulsante de vida. Recebem os teus pensamentos, participam das tuas evocações. Se não te respondem, é porque isto não lhes é lícito. Não os aflinjas com a tua rebeldia, nem os tenhas como destruídos. Coopera com o seu restabelecimento na convalescência que sucede à desencarnação. Volverão oportunamente ao teu regaço, dialogarão, cercar-te-ão de ternura, inundarão a tua saudade com o júbilo dos reencontros felizes. Graças a Deus. E assim, já envolvidos por essa página, vamos nos sintonizar com os nossos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual e rogando ao Pai que os acolha, que eles sejam recebidos com amor. Mestre querido, te pedimos, Senhor, envolva todos os nossos entes queridos que já retornaram à pátria, que eles recebam essa prece com um carinho, com um conforto. E aqueles que ainda não perceberam o seu retorno, também sejam amparados,
sejam acolhidos. Senhor, também te pedimos, conforte os corações, os nossos corações, porque a saudade é grande, porque essa distância temporária, muitas das vezes, nos aperta o coração. Que hoje, nessa noite, Senhor, envolva também nosso irmão Arthur, que trouxe o estudo desta noite, e que através do fruto do seu estudo, a gente possa ser envolvido e acolhido também, Senhor. E assim, Mestre querido, com a certeza desse amparo, que tanto nós aqui hoje presentes, quanto os nossos entes queridos que também já retornaram à pátria, sejamos confortados, Mestre. E assim, com a certeza em nossos corações, te pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. É sempre uma alegria estar aqui. Agradecer essa oportunidade, né, de reflexão, porque a reflexão é sempre para a gente primeiro, que faz o estudo. Hoje o tema é obediência e resignação. E aí eu vou começar com algumas perguntas, mas não precisa levantar o braço, é para responder mentalmente mesmo. Quem aqui se considera obediente? Não ao outro, mas a Deus. Quem aqui se considera obediente a Deus? Quem se considera resignado? E aí agora eu vou fazer mais duas perguntas. Se Jesus chegasse para a gente agora e falasse, larga tudo e me segue, vocês obedeceriam? Já pensou viver a vida que os discípulos viveram com Jesus? Não foi uma vida fácil, né? E se Jesus perguntasse, ou melhor, afirmasse, que teríamos que perder tudo? Precisamos perder tudo que temos. Quem conseguiria se resignar diante do perder tudo? Tudo que acreditamos que temos. Essa reflexão inicial é para a gente fazer esse contraste, né? Porque às vezes a gente acredita que é obediente, verdadeiramente obediente. A gente acredita que é verdadeiramente resignado. Mas quando no popular o calo aperta, aí que a gente vê se somos realmente obedientes e resignados. E o tema de hoje está no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Quando a coisa sai do nosso controle, como é que a gente age? Revolta? Raiva? Não é assim? No geral, às vezes a gente consegue se conter. Mas quando a coisa fica bem apertada, a gente começa até virar as costas para Deus. Começa a reclamar, dizer que Ele não está olhando para a gente, que é injusto. Mas Deus não é soberanamente justo e bom? Se Ele é soberanamente justo e bom, por que nos revoltamos? Significa que não estamos sendo obedientes ou não estamos sendo resignados. Por consequência, não conseguimos ser brandos nem pacíficos. E aí,
essa mensagem que tem a ver com a obediência e resignação é uma mensagem trazida por Lázaro, tá? Que eu vou ler um trecho da mensagem, eu não vou ler a mensagem toda, mas eu vou ler o trecho aqui. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, o que Lázaro quer dizer para a gente? Para a gente conseguir ser verdadeiramente obediente, nós precisamos fazer o quê? É o consentimento da razão. Então, nós precisamos o quê? Estudar, buscar, criar os pontos de conexões entre as informações, porque a informação solta fica vago, mas quando a gente começa a estudar várias partes e começa a conectar os pontos, vai começando a aparecer uma lógica que sozinha, com uma parte, não faz muito sentido. Porque quando a gente escuta assim, você está passando por isso porque Deus quer. É difícil, não é, escutar isso? É difícil. Por mais que a gente saiba que Deus quer, ainda não tem uma lógica completa. Mas por que Deus quer? Mas por que logo eu? E aí a gente começa a pensar, tem tanta gente ruim no mundo e está acontecendo logo comigo, que não faço mal a ninguém. Mas quando a gente começa a se aprofundar na lógica, e que a doutrina espírita nos oferece isso de uma maneira muito esmiuçada, a gente começa a perceber que não é só porque Deus quer. Na verdade, não é porque Deus quer. Deus permite que aconteça. Mas por causa de nós mesmos. Ah, mas como assim, Arthur? Eu não fiz nada de mal para ninguém? Só que a doutrina espírita nos lembra, olha como que a gente precisa conectar pontos. A doutrina espírita nos lembra que nós somos seres imortais. A doutrina espírita nos mostra que por sermos seres imortais, tivemos outras encarnações. E por termos tido outras encarnações, por mais que não tenhamos feito nada de errado nesta, em algum momento fizemos. E obedecendo uma lei de causa e efeito, nós precisamos reparar tudo que fizemos de equivocado em algum momento. E aí, trazendo para o tema de hoje, um pouco, para o tema de hoje, que é a prece da saudade, a gente se depara com perdas. Perdas no tempo, entre aspas, muito entre aspas, adequado, né? Aquele que a gente projeta. Minha mãe está idosa, já está com uma certa idade, ok, estou esperando. Mas nos deparamos com outras que a gente não está tão preparado assim, que são aquelas mais repentinas, nem tão repentina, mas em um momento mais rápido de vida, né? E aí a gente começa a olhar e se questionar. Por quê? Por que eu perdi um filho, por exemplo, tão novo, ainda criança? Por que ele não fez nada de mal? Sim. Mas na doutrina espírita a gente entende que não necessariamente é por causa do filho. Quantas vezes, de repente, nós nos equivocamos e não valorizamos os filhos que tivemos, nessa ou em outras, e acabamos tendo que passar por uma dor para entender
valorizar nossos filhos. E muitas outras. Estou dando um exemplo. Mas na doutrina espírita a gente também aprende que não podemos botar nada em caixa fechada. Cada um vive uma situação de acordo com algo específico, que não necessariamente tem a ver, apesar da situação ser similar, semelhante, os motivos podem ser totalmente diferentes. E quando a gente começa a conectar esses pontos, vai ficando mais fácil para obedecer. Por quê? Porque começa a ter lógica. Começa a fazer sentido para a gente. E aí a gente começa a parar de reclamar tanto, de se revoltar tanto. Não é mágica. Não é mágica. Não é de uma hora para outra, gente. E é muito interessante porque a gente escuta assim: nossa, você está na doutrina espírita. Como se estar na doutrina espírita fosse sinônimo de mudança radical. E não é. Não é. Isso a gente não vai consolidando, ou melhor, isso a gente não consolida de uma hora para outra. Quantas vezes a gente lê um livro de qualquer espécie, e quando a gente vai ler uma segunda vez, a gente percebe pontos que não tinha percebido na primeira vez? Já aconteceu isso com vocês? Assim é com o aprendizado da própria doutrina. Onde, de tanto estudar, de tanto se dedicar, de tanto conversar, nós vamos consolidando o conhecimento e aos pouquinhos virando as chaves e obedecendo cada vez mais. Não é obedecer de uma hora para outra perfeitamente, mas ir obedecendo cada vez mais. E o outro ponto é a resignação, que é o consentimento do coração. Mas por que precisa do consentimento do coração? Se eu já entendi, já tenho ali o conhecimento. Quantas vezes vocês já escutaram a pessoa falar assim: eu entendo, mas eu não aceito. Não é? Porque apesar de ter razão, tem um sentimento. A gente não quer passar pela dor. A gente não quer passar pela dificuldade, por mais que tenha lógica. A gente não quer sentir aquilo. E aí, a gente precisa ir trabalhando o nosso coração para que a gente entenda que o sofrimento, ele não é punição. Joana de Ângeles nos diz que o sofrimento é válvula propulsora, é mola propulsora. O que ela quer dizer com isso? Se a gente não sofre, a gente não caminha para frente. Nós ainda temos a tendência de ficar no ócio, na nossa zona de conforto. A gente ainda tem a tendência de pensar só no bem bom. Esquece o trabalho, esquece a responsabilidade. Não é assim? É assim. Nós somos assim ainda. É só a gente pensar, eu gosto muito de dar esse exemplo, é só a gente pensar na Mega Sena. O que a gente faria se ganhasse na Mega Sena? Eu sempre faço essa pergunta. E só que eu já devo ter feito várias vezes. Porque ela ajuda muito a gente a entender que dificilmente a gente pensa em ganhar na Mega Sena e produzir mais, em levar prosperidade ao ambiente que vive. Trabalhar essa conquista
de maneira cristã. A gente geralmente pensa de maneira egoísta, individualista. Vou pegar o dinheiro, primeira coisa, abandono meu trabalho, viajo e vou viver a vida doidado. Não é assim que a gente pensa? É assim. Então, vem o sofrimento para colocar a gente no eixo. Falou, acorda para a vida. Acorda para a vida. Porque a vida não é só isso. A vida é muito mais do que isso. Na verdade, isso não é nada. Isso que você está querendo não é nada. Então, nós temos dificuldade ainda de aceitar esse sofrimento. Mas, Arthur, então você gosta de sofrer? Não, não é isso. Mas, quando a gente entende que o sofrimento é para nos tirar da zona de conforto, a gente começa a olhar com outros olhos, parar de reclamar e começar a pensar o que eu posso fazer diferente para não sofrer. O que eu posso fazer diferente para mudar minha vida? O que eu posso fazer diferente para aceitar aquela situação? E de novo, a prece o estudo é para a prece da saudade. O que eu posso fazer diferente para não ficar me lamentando pelos cantos pela partida de alguém, de um ente querido? A saudade, ela vai bater. É normal. Mas ela não pode nos paralisar. Só que quando o nosso coração não dá consentimento a isso, a gente paralisa. A gente se fecha. A gente se isola. Quantos vocês viram, ou talvez tenham passado por isso, de carregar por décadas, por não ter consentido, não ter aceitado ainda a partida de alguém? Não é assim que acontece? A gente vê muito isso acontecer. Porque a gente não quer consentir, a gente não quer passar por aquele afastamento. E quando a gente junta a lógica, a razão com o coração, aí fica um pouco mais fácil. Que aí nós temos as duas asas. A da razão e do coração. Porque sozinho fica difícil de sustentar. Porque quando eu tenho a razão consolidada e eu não tenho o coração, em alguns momentos o sofrimento vem pesado e a gente se revolta mesmo tendo razão. E quando a gente tem só o coração e aceita cegamente, só com o coração, às vezes a dor também vem pesada e a gente se revolta porque não tem consolidada a razão. Aí começa a questionar por que eu estou passando por isso. Eu acreditava tanto em Deus, por que eu estou passando por isso? Por que meu filho? Por que minha filha? Por que minha mãe? Por que meu pai? Por que meu irmão? E a gente foge tanto dessa lógica, a gente foge tanto, que a gente não para pensar no desencarne. Parem para pensar. Quantos têm coragem de falar sobre a morte? É fácil pensar? Pensem. Faça esse exercício agora. Pensem na possibilidade da partida de alguém que vocês amam muito. É fácil pensar sobre isso? Não é. Não é. Então, para que a gente consiga desenvolver com o passar do tempo, porque, de novo, não é
mágica, não é de uma hora para outra, não é milagre. Fernanda no início até falou, a gente não acredita em milagre. E é verdade, a gente não acredita em milagre. Tem motivo para as coisas acontecerem. Até aquelas que a gente não enxerga por que está acontecendo. O sobrenatural, digamos assim, a gente sabe que tem um motivo. Então a gente não acredita em milagre. E nem em mudança radical, de uma hora para outra. Tem um processo. Uns mais curtos, outros mais longos. Mas tem processo. Quando a gente consolida esses conhecimentos, a gente começa a construir esse raciocínio mais amplo, essa aceitação da perda de um ente querido. Começa a aceitar o nosso próprio desencarne. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam? O que vocês vão fazer depois que morrerem? Me digam. Já pararam para pensar? O quê? Eu sempre trabalho comigo o seguinte. Eu preciso lembrar de fazer prece. Eu preciso. Eu tenho que lembrar de fazer prece. É o mínimo. É o mínimo, porque eu não sei em que circunstância acontecerá. E pode ser uma circunstância que nos deixe impactado. Pode ser. Que a gente se perca, por mais lógica que tenhamos, por mais coração aberto que tenhamos, pode ser que a situação nos impacte. E se a gente não tiver claro na nossa mente que precisamos fazer prece, como nos conectaremos? Como receberemos o auxílio? Que a gente também aprende que precisamos estar minimamente estáveis. Se a gente estiver muito revoltado, se a gente estiver muito triste, a gente nem percebe, eles estão do nosso lado e a gente não percebe o auxílio. Então a gente precisa serenar nosso coração. E essa construção de pensamento, ela vem com o estudo, com a reflexão que a gente insiste em não fazer no dia a dia. Quando a gente vai falar de desencarne, ou morte, né? O termo é até pesado, né? O termo hoje em dia é até pesado, morte. Quando a gente insiste em falar com alguém, todo mundo desvia. Não quero falar sobre isso. Não quero pensar nisso. E é tão desconectado da realidade, porque é a única coisa 100% certa de que vai acontecer. Ou seja, é a coisa mais lógica que nós temos. No entanto, é a que a gente menos quer pensar, apesar de ser a mais lógica. Então, quando construímos o raciocínio lógico e juntamos com o sentimento do coração, a gente vai conseguindo alcançar mais facilmente essa lógica. E me desculpe aqui o termo, essa lógica tão lógica, que é a morte. A gente começa a conseguir pensar sobre. A pensar que pode ser a gente amanhã. Pode ser. Pode ser amanhã, pode ser hoje. Só que a gente vive sem pensar nisso. E quando acontece, desabamos. Por quê? Não estamos preparados. Quando você vai fazer uma prova, o que você faz? Ou deveria fazer? O que a gente faz? Estuda. Se prepara para ela, porque o estudar não é suficiente. A
A gente precisa se preparar. E o se preparar vai além do estudar. Porque a gente tem que preparar o nosso emocional. Porque às vezes, dependendo da prova, são 4, 5 horas, 6 horas de prova. E se você não tiver emocionalmente preparado, você pode ter o conhecimento que tiver. Você vai levantar da prova e vai embora. Você não vai conseguir concluir. Você pensa na aguinha que você tem que levar para ficar lá nas horas de estudo, de execução da prova. Porque quanto mais tempo você tiver para levantar, beber água, você está perdendo tempo na execução da prova. Então esse preparo ele vai muito além do estudar. Quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, a gente se prepara? Deveria também, ao menos, né? Para as coisas cotidianas a gente se prepara? Para fazer comida a gente se prepara? Porque assim, a batata não descasca sozinha. A gente tem que primeiro preparar os alimentos para depois começar efetivamente a fazer a comida. Vocês observam que a gente se prepara para tudo? Ou para quase tudo? Por que a gente não se prepara para este momento de desenlace, de desencarne, de morte? Por que não? Se é a coisa mais lógica. A gente se prepara para coisas que não são tão lógicas, porque a gente se prepara para a prova e pode ser que a gente perca a prova. Aconteça alguma coisa e perca. A gente se prepara para a viagem, a gente pode perder o avião e não ir viajar. A gente se prepara para várias coisas que não acontecem. Vocês já pensaram nisso? Que a gente se prepara para várias coisas que não acontecem? No entanto, para aquela coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, a gente não quer olhar. E vive como se ela nunca fosse acontecer. Porque não é só o não olhar. A gente verdadeiramente vive sem acreditar que ela vai acontecer. Quando acontece, alguns até se surpreendem. É comum, tá, gente? É comum. Quando chega lá na mesa mediúnica, aí se depara e percebe. Só depois de um tempo ele não consegue nem identificar que ele fez a passagem. E sofre. E sofre. É real. E por que a gente não vai pensar sobre isso? Então, o convite aqui é para estudo, para desenvolvimento das nossas faculdades intelectuais. Porque nada disso vai mudar como passe de mágicas. Eu não vou parar de sofrer pelo meu ente querido que partiu como mágica. Eu preciso entender os processos. Eu preciso entender por que essas coisas acontecem, nas circunstâncias que acontecem, para eu conseguir me resignar. Porque senão eu vou continuar revoltado. Eu preciso estudar para que eu sofra menos. Quando os meus partirem. Eu falo isso aqui, mas eu também tenho filho. Não é fácil. Não é fácil. Mas se eu não me preparar, quando esse momento chegar, que pode ser a qualquer momento, como eu vou reagir? Como eu reagirei? Isso é tão complexo, gente, que às vezes a gente acaba negligenciando um outro filho que a gente tem por um filho que partiu. Vocês percebem a importância disso? Por eu não me resignar
por um filho que partiu, eu acabo prejudicando o desenvolvimento e o crescimento do outro que ficou. Olha a gravidade disso. Esse convite não é só para estudo, mas para que abramos os nossos corações. Porque, como o texto diz, não basta ter a lógica. Precisa abrir o coração. Se permitir. Porque a lógica, muitas das vezes, ainda não alcança o sentimento. Tem coisas que só vivendo e sentindo para a gente compreender. Porque senão a gente olha e fala assim, para que serve isso? Desnecessário isso. Mas quando a gente vive, a gente percebe que faz sentido, que é importante, que tem a lógica que a razão não conseguiu alcançar. Muitas das vezes, se a gente está com esse coração fechado, a gente não permite que a lógica chegue. E isso vale para tudo. Nós, às vezes, temos corações fechados para o relacionamento, para a amizade. Não é assim? É assim. Por causa de um trauma que vivemos no passado, às vezes num passado longínquo, que a gente nem lembra, outra vida, a gente se fecha e não permite viver esse sentimento, essa emoção. E se a gente não consegue viver, a gente não consegue passar por essas situações difíceis. Porque estamos na prece da saudade, mas a obediência e resignação vale para tudo. Por isso que eu comecei perguntando sobre largar tudo e seguir a Jesus. Por isso que eu comecei perguntando sobre ser resignado no caso de acontecer a perda. Porque isso pode acontecer de muitas formas, não é? Nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, um tempo atrás, onde muitas pessoas perderam tudo. Tudo mesmo. Até a família. Não foi só o bem material. Teve gente que ficou sozinho. Nós estamos vendo outros episódios acontecendo. Venezuela, Colômbia, nas guerras. Nós estamos vendo muitas dessas coisas acontecer. Não estão distantes e podem acontecer a qualquer momento. Ou alguém imaginava que ia acontecer aquela tragédia no Rio Grande do Sul? Pode acontecer a qualquer momento. E se não estivermos preparados, nós vamos sofrer. Ficando ou partindo. Porque o sofrimento não é só de quem fica. O sofrimento, a dificuldade também é daquele que vai. E ainda tem um outro ponto final. Que muitas das vezes, por causa dessa falta de entendimento, essa falta de consentimento do coração, nós ainda ficamos travando a caminhada daquele que partiu. Porque imagina que você é filho, teve que partir, e sua mãe está lá, chorando, sem se resignar,
sem conseguir aceitar a partida. Você vai conseguir ficar em paz? Sabendo que sua mãe, seu pai, seu filho está lá, desesperado? Vai conseguir ficar em paz? Não vai. Não vai. Porque a gente, quando não é um nosso e vê, não é um ente próximo, e vê sofrendo, a gente já se angustia, né? A gente já fica ali tentando encontrar solução para que consiga tirar essa pessoa desse sofrimento. Não é assim que a gente faz? Ou pelo menos alguns fazem. Imagina quando é o próximo, aquele íntimo nosso. E aí, esse consentimento acaba dando essa liberdade, digamos assim, para que esse espírito que partiu consiga seguir sua caminhada. Porque a caminhada não acaba, não é o fim. Nunca foi o fim. Não é o fim. Mas para a gente entender que não é o fim, a gente precisa estudar, viver, se doar, se entregar a Deus, a Jesus, verdadeiramente. Não é da boca para fora. Porque senão, carregando da boca para fora, também seremos pegos de surpresa. Que não está aqui dentro ainda. O bom é que Jesus falou que nenhuma ovelha ficaria perdida. Então, em algum momento, nós vamos aprender. Vamos consolidar razão e coração. Agora, podemos abreviar ou prolongar por muitos séculos essa consolidação do conhecimento. Tá bom? É isso, gente. Uma boa noite para vocês e que consigamos abrir nossas mentes e nossos corações. Obrigada, Arthur. Que hoje a gente consiga sair daqui se sentindo mais amparado, né? Os corações um pouco mais descortinados. E que a gente entenda, né? Que espírita sofre, passa pelo luto. Não é isso que a gente está querendo passar para vocês. Espírita sofre, espírita passa pelo luto. E tá tudo bem, mas é a forma que a gente vai passar por ele. Que a gente saia daqui já com os nossos corações aquecidos, amparados, que a gente se sinta acolhido por essa espiritualidade amiga e que os nossos entes queridos que já estão na pátria espiritual também recebam esse amparo. E agora o Arthur vai fazer a nossa prece para a gente finalizar a nossa reunião. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e pedir, Mestre, que nos ampare, para que consigamos enxergar o melhor caminho a seguir diante dos desafios que vivemos em nossas vidas. Que consigamos compreender com a razão e com o coração o porquê de cada dificuldade.
Não para se alegrar com o sofrimento, mas para que consigamos vencê-lo da melhor forma possível. Com brandura, de maneira pacífica, sem revolta, sem rancor, sem raiva. Que consigamos, Mestre, perdoar a nós mesmos ou qualquer um que esteja à nossa volta. Até mesmo aqueles que por algum motivo tenha sido o pivô de algum desencarne. Que consigamos, Mestre, compreender que nada é por acaso, e que tudo em nossas vidas tem um motivo, tem uma necessidade, tem um aprendizado. Que possamos voltar para nossas casas mais serenos, com a certeza de que Deus nunca nos desampara. Por mais que não consigamos enxergar, Ele está sempre nos amparando. Graças a Deus, graças a Jesus.